Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de fantasia chamado Hansel and the Beast. O filme começa com um homem sem roupas sendo perseguido pela cidade por uma criatura desconhecida. Tentando desesperadamente escapar dessa besta, o homem eventualmente cai do prédio. Uma narração começa afirmando que é proibido se ter relacionamentos com criaturas míticas conhecidas como Yaoying. O narrador então continua dizendo que tudo isso mudou quando seu pai teve um encontro com alguém. O filme volta a 36 horas atrás. Uma mulher verificava o currículo de Hansel. A mulher nunca ouviu falar de alguns dos filmes listados no currículo dele e Hansel explica que são bastante recentes e foram atingidos por problemas financeiros. Hansel também pede que eles não fiquem íntimos após o casamento. A mulher fica furiosa e fala mal de todas as conquistas dele, dizendo que são todas inúteis. Hansel se levanta e começa a ir embora, mas ele é parado pela mulher que diz que vai lhe dar o dinheiro que ele precisa se ele fizer, digamos, um bom serviço com a irmã dela. Hansel, com raiva, grita com ela por pensar que ele é um homem de vida fácil e ela revida jogando uma colher na cabeça dele. Hansel então volta, pega a torta que estava em cima da mesa e decide levá-la com ele. A caminho do zoológico onde trabalha, Hansel está sendo observado por uma senhora ao longe. Depois do trabalho, Hansel se prepara novamente para outro encontro. Enquanto isso, seu pai faz uma videochamada com ele, porém o homem é detido por outras pessoas e percebemos que ele está internado num hospital psiquiátrico. Numa cafeteria, Hansel está tirando a foto de um gato quando uma mulher aparece. Ela é quem estava observando Hansel antes. A mulher apresenta a si mesma como Bai, dizendo a Hansel que já tem muito tempo desde a última vez que eles se viram. Bai diz a Hansel que ela é uma raposa, mas Hansel não está prestando atenção porque viu um grupo de homens na entrada da cafeteria. A presença deles foi suficiente para distraí-lo e fazê-lo sair escondido até o banheiro. Lá dentro, o grupo o cerca. O chefe deles estava usando um dos assentos. Eles então tiram Hansel da cafeteria. Todos eram, na verdade, agiotas e levaram Hansel para uma área isolada. O chefe deles diz a Hansel que ele continua fingindo ao invés de pagar o dinheiro que ele pegou para fazer filmes. Depois de demonstrar o que poderia acontecer a ele e lembrando-o do resto de sua dívida, o agiota poupa Hansel. Naquela noite, Bai se aproxima de Hansel. Ele então pergunta a ela se ela é do mesmo grupo que quer que ele pague a dívida. Porém, Bai responde que ela, na verdade, é uma raposa. Do lado de fora, dois agiotas estão vigiando Hansel para caso ele tente escapar. Do lado de dentro, Bai diz a Hansel que ele tem uma cicatriz em seu peito por ter protegido ela quando eles eram jovens. Hansel quer que ela vá embora, mas Bai quer provar que ela é realmente uma raposa. Ela tenta se transformar, mas não consegue, dizendo que tem que se animar um pouco antes. Ela então diz a Hansel que precisa de uma bebida. Hansel dá a ela uma garrafa e ela bebe tudo rapidamente. Em seguida, ela pede outra, depois de dizer a ele que essa não era forte o suficiente. Depois de beber a segunda garrafa, Bai revela sua verdadeira forma, uma raposa gigante do Ártico. Ela então tenta tocar Hansel, mas acaba rasgando as roupas dele e ainda o machuca gravemente na coxa. Hansel então corre por sua vida. Nesse ponto estamos de volta ao começo do filme. Por causa dessa situação, a agência de transfiguração é alertada e querem prender Bai por ter se transformado ilegalmente. Depois de cair do prédio, os agentes salvam Hansel e então tiram uma foto com ele. Em seguida, eles apagam as memórias das testemunhas com algum tipo de inseto. Bai impede que um inseto toque Hansel, dizendo ao agente que ela quer se casar com ele. O capitão diz a Bai que ela pode ter sua vida retirada por isso, mas Bai insiste. Então, embriagada, ela pede que eles curem a ferida de Hansel. Em seguida, a mulher desmaia, vomitando toda a cabeça do capitão. O homem então diz aos outros para irem embora e que deixem Hansel para trás, largando ele ali nas ruas mesmo. No dia seguinte, o homem acorda rodeado por muitas mulheres. Ele corre rapidamente para longe, pois não estava vestindo nada além de sua cueca. Ao voltar para o zoológico, ele é cercado pelos agiotas novamente. No entanto, porque a memória deles foi apagada, o chefe repete a mesma conversa de ontem e Hansel diz a eles que acha que está ficando maluco. Bai então chega para falar com Hansel, perguntando se ele se lembra dela. Ao perceber que ele se lembra, Bai fica muito feliz. O grupo confronta
Hanson, mas Bai ataca um deles. Ela também se transforma parcialmente em raposa e todos eles correm de medo. Bai salva Hanson, que estava prestes a ser picado por um daqueles insetos, e então ela diz a ele que eles têm que se afastar da agência de transfiguração. A mulher explica que eles supervisionam quem se transforma no mundo dos humanos. Bai também diz a ele que quer se casar com ele por ter salvado a vida dela naquela época, e Hanson responde dizendo que foi apenas um acidente, pois ele é filho do dono do zoológico. Ela então diz a Hanson que pode fazer qualquer coisa por ele, e o homem tem a brilhante ideia de atirar um pedaço de pau para distraí-la e poder escapar. Porém, Bai pega esse pedaço e retorna rapidamente. Hanson então joga uma pedra e Bai vai correndo atrás dela, dando a Hanson a oportunidade de escapar. Enquanto a agência é visitada pelo comissário, ele lembra o capitão que a raposa ártica é uma criatura rara no mundo Yaoying. Ela não deve ser influenciada por humanos. O capitão o garante que vai prender Bai. Em seguida, vemos Hanson, que está em um outro encontro para tentar se casar com uma mulher rica de novo. Porém, Bai aparece do nada e atrapalha a conversa. A mulher está com raiva de Hanson por enganá-la e saírem em encontros de novo. Hanson fica bravo, pois ele está fazendo isso por seu pai e para pagar a dívida dele. Bai então vai embora sem dizer nada. Enquanto caminhava em um beco escuro, Hanson conhece o comissário, que se apresenta como professor. O comissário explica como o Yaoying se formou. Ele diz que o meteorito que causou a extinção dos dinossauros era na verdade uma nave alienígena cheia de DNA alienígena. Esse DNA então se misturou com as criaturas da Terra, formando assim o Yaoying. Com uma recompensa em dinheiro, o comissário pede a ajuda de Hanson para capturar Bai. Depois disso, Hanson vai a um festival onde ele encontra Bai removendo o lixo. Ela então dá a ele uma pequena quantidade de dinheiro que ela ganhou trabalhando. Assim, Hanson não precisaria se casar com mais ninguém. O homem então tenta capturá-la, mas ele não consegue. Ao invés disso, ele fala sobre como ele acabou em sua atual situação. Depois de dizer que um fã é alguém que te adora, Bai diz a Hanson que ela é fã dele. Hanson se sente feliz de alguma maneira por ter uma fã, mas quando ele se vira, a mulher havia desaparecido. Bai então vai para uma boate ao ver a enorme quantidade de dinheiro como recompensa por uma competição de canto. Bai participa imediatamente e começa a cantar. Por outro lado, Hanson vai até o prédio procurando por Bai em todos os apartamentos. Enquanto isso, o comissário entra no prédio com seus capangas. Assim que um homem está prestes a tocar nas pernas de Bai, Hanson o impede e retira Bai do prédio. O comissário e seus capangas procuram pela mulher raposa, mas ela não está em lugar algum. Hanson briga com Bai por tentar ganhar dinheiro daquela maneira, e então a ameaça dizendo que vai injetá-la com o que o professor deu a ele, se ela voltar para lá. Ela então diz a ele que o professor é na verdade o comissário da agência de transfiguração. Ela também diz a Hanson que vai retribuir sua bondade fazendo tudo o que ela puder por ele, até mesmo permitir que a injete com a substância e use-a para pagar sua dívida. Porém, ao invés de injetá-la, Hanson a beija. De volta ao zoológico, Bai corta as palmas das mãos dela e de Hanson. Ela então recita os votos de casamento, tornando os dois casados. A mulher diz a Hanson para não ter mais nenhum outro fã além dela. Depois de dizer a Bai que será gentil com ela, Hanson é violentamente empurrado contra a cama. Eles então começam a fazer coisas. O comissário fala com a assistente do homem da boate, revelando que ela é na verdade uma Yaoying. O comissário então a instrui a dizer que foi coagida a servir humanos, e a mulher responde dizendo que isso levaria a um conflito entre humanos e Yaoyings. A mulher então tenta tirar a vida do comissário, mas tem sua própria vida retirada ao invés disso. O comissário então forja um cenário para incriminar o patrão da mulher. Enquanto isso, no zoológico, Bai fala por videochamada com o pai de Hanson. Depois, agentes chegam ao zoológico para prender Bai, mas Hanson diz a eles que ele agora é casado com ela. Só então o comissário aparece para repreender Bai por corromper seu sangue puro Yaoying. O capitão também chega perguntando ao comissário se ele pode ser responsável por prender Bai. O capitão é, na verdade, amigo de infância dela. Ele dá um belo sermão em Bai, mas era tudo fingimento. Bai então consegue escapar enquanto o capitão e os outros agentes seguram o comissário e seus capangas. Uma luta começa e o capitão é transformado de volta para sua verdadeira forma, enquanto Bai luta contra os agentes. No entanto, isso é interrompido quando o comissário ameaça tirar a vida de Hanson. Ao
Ao mesmo tempo, os agiotas chegam ao local achando que tudo era apenas um evento de cosplay. O chefe deles decide ameaçá-los com o que eles ameaçaram Hanson antes, porém o comissário não gostou muito. Depois de ser baleada, Bai retorna para sua forma verdadeira e leva Hanson embora. Depois de escapar brevemente, Bai é acertada por um projétil da agência que suprime sua transformação. Hanson começa a carregá-la e um carro com uma amiga de Bai chega perto deles. Ela então deixa os dois entrarem no carro. Lá dentro, Bai é tratada de seu ferimento. Eles então vão para um set de filmagens onde estão gravando um filme. A amiga de Bai dá a eles disfarces para se misturarem com o elenco. O comissário também está lá usando um disfarce, porém a cena se repete algumas vezes, pois a amiga de Bai erra algumas falas. Após o diretor ficar frustrado, ele diz ao elenco para filmar a cena de ação primeiro. Bai fala para Hanson escapar primeiro. Quando ele está prestes a sair, ele ouve seu pai o chamando. O comissário então aparece e ameaça tirar a vida do pai dele. Em seguida, o comissário diz a Hanson que a oferta dele ainda estava de pé. Bai vê tudo isso e ela injeta o veneno nela mesma a fim de salvar a vida do pai de Hanson. O homem chora muito por causa disso. 3 meses depois, Hanson agora está vivendo em um condomínio. Porém, ele vive deprimido porque Bai se foi. O homem diz a seu pai que tem procurado por ela em todos os lugares, dizendo a ele que vai arriscar tudo para vê-la novamente. O pai dele em seguida mostra uma videochamada que ele teve com Bai. Por causa disso, Hanson volta ao zoológico, porém o capitão que estava lá raivosamente bate nele pelo que ele fez com Bai. Depois de brigar, o capitão diz a Hanson que resgatar Bai é impossível. Ele também mostra a Hanson notícias dizendo que a relação entre humanos e Yaoings está piorando. O capitão então tem uma brilhante ideia: transformar Hanson sabendo que o homem é um ator. Eles então vão a uma loja arranjar um disfarce para Hanson. Seu rosto se torna o rosto do comissário. Depois, Hanson e o capitão prosseguem para a prisão onde Bai está. Ao chegarem lá, Hanson começa a exagerar no personagem, dando um tapa até mesmo no cunhado do comissário, o diretor da prisão. O capitão, atuando como assistente de Hanson, diz ao cunhado que ele deu um tapa nele por causa do amor de família. O cunhado em seguida organiza a libertação de Bai e os escolta até a cela dela. Dentro da cela, Hanson vê o estado deplorável em que Bai se encontra. A mulher acaba o atacando, pois foi tomada por seu lado feroz durante todo esse tempo. Fora da cela, o capitão distrai o diretor e os guardas. Apesar de ser atacado, Hanson tenta falar com Bai, retirando sua máscara e dizendo que se arrepende de tudo que ele fez para ela. Ele então dá um beijo nela. Eles saem da cela com Hanson fingindo ser o comissário. No entanto, no salão da recepcionista, o comissário verdadeiro chega com uma equipe de notícias e se depara com seu sósia. Hanson tenta agir como o comissário e dizer que é o verdadeiro, porém o comissário só tem que mostrar suas asas para desmenti-lo. Mesmo assim, Hanson continua fingindo, porém Bai escapa de sua camisa de força e o ataca, arrancando sua máscara. O comissário então aproveita essa oportunidade para relatar os supostos maus tratos de Hanson contra Bai na frente das câmeras. Em seguida, enquanto o comissário está prestes a tirar a vida de Hanson como punição pelos abusos contra Yaoings feitos por humanos, os agiotas entram em cena vestindo roupas de prisioneiro. Enquanto o comissário tenta explicar a situação para a câmera, um dos agiotas puxa a alavanca principal, libertando todos os prisioneiros. Durante o caos, Hanson leva Bai para o canto. Possuído pelo ódio, o comissário tira as vidas de vários prisioneiros enquanto o repórter está ao vivo filmando tudo. O capitão realiza um ataque surpresa puxando o comissário para baixo para ser atacado pelos prisioneiros. Depois de ter a maioria de suas penas arrancadas, o comissário vai de novo tentar a vida de Bai. Porém, Hanson entra no caminho. Vendo isso, Bai se lembra de tudo e volta ao normal. Ela então, guiada por sua raiva pelo comissário, acaba o jogando para fora do prédio. Em seus braços, Hanson pede a Bai que chame uma ambulância. Na próxima cena, o comissário é preso, o filme de antes é cancelado e o casamento entre espécies foi tornado legal. Mais tarde, Bai e Hanson vão até a casa dos pais dela em um trem subaquático. O filme então termina com o narrador se revelando como filho de Bai e Hanson, chamado Destino. O Beta Test. O filme começa com uma entrevista de Andrew Kincaid, o CEO global da empresa de jogos que mais cresce no mundo, a Sentinela. Kincaid recentemente apareceu na mídia por conta de sua posição contra o direito das pessoas de portar armas de fogo. Segundo ele, possuir armas
nos Estados Unidos é uma tradição besta e antiquada. O homem então propõe uma solução para esse problema. Ele quer combater a violência usando seus jogos de videogame. Quando alguém quiser efetuar disparos em outra pessoa, basta escolher um dos jogos da Sentinela, aproveitar sua segurança máxima e evitar a vida real. Enquanto isso, o chefe de segurança da Sentinela, Orson Creed, e sua esposa Abby estão assistindo a essa entrevista. O homem observa enquanto o repórter pergunta a Kincaid sobre Orson, alegando que ele quer usar a Sentinela para obter contratos militares. Abby começa a se arrumar para sair com muita pressa e tentar apressar Orson, mas ele está vidrado na TV, ouvindo Kincaid dizendo que essa não é a primeira vez que ele tenta subtrair propriedade intelectual dos outros. Kincaid também garante que essa seria a última tentativa de Orson. O marido de Abby ficou muito tenso depois de assistir a essa entrevista e Abby o conforta dizendo que se sente feliz por ele não ser como Kincaid. O casal então vai embora, porém um grupo de homens armados entram na casa e fazem Abby de refém. Orson tenta usar uma para se defender, mas acaba sendo nocauteado por um dos homens. A cena é trocada para um funcionário da Sentinela chamado Bernard, levando um novo jogo para o campeão de eSports e testador de jogos da empresa, chamado Max Troy. Esse jogo é o último lançamento da Sentinela e Max será o responsável por testá-lo. Enquanto insere o jogo em seu videogame, ele recebe uma ligação de uma funcionária do suporte técnico da Sentinela, chamada Princesa. Mesmo sem nunca tê-la visto, com o passar dos anos, Max desenvolveu sentimentos por ela. Depois de um ritual estranho, Max começa a jogar e Princesa o informa que esse jogo não é customizável, o contrário do que ele está acostumado. Voltamos para a casa de Orson, onde tudo foi subtraído pelos homens. Abby observa enquanto eles inserem um dispositivo no pescoço de Orson enquanto ele ainda está desmaiado. Os homens ativam o dispositivo e depois saem, levando Abby em um caminhão. Orson acorda ao mesmo tempo que Max começa a jogar o jogo. Ele gosta muito desse jogo, pois achou bem realista. Porém, também estranhou o fato de não existirem menus nem tempo de carregamento. Ao pegar uma foto no jogo, Max percebe que se trata de Orson e sua esposa Abby. O personagem então verifica a si mesmo no espelho e Max consegue ver uma expressão de raiva em seu rosto, mas resolve ignorar. Explorando a casa, Max encontra um celular na cozinha com algo escrito na tela, pedindo para que ele aperte o play. No vídeo, um dos homens do começo do filme, que se chama Zane, se refere a Orson e é revelado que ele é o personagem com o qual Max está jogando. Tudo o que acontece no jogo também acontece na vida real. O homem diz a Orson que eles têm uma série de testes esperando por ele. Orson terá 90 minutos para concluir um objetivo e se ele falhar, Abby vai perder uma parte de seu corpo. A missão de Orson será entrar em um banco que está prestes a ser subtraído por outras pessoas sem ser detectado e subtrair ele mesmo algo que está no cofre. Max ainda não sabe que o jogo está sincronizado com a vida real. Ele guia Orson para fora de casa e ao entrar no carro não consegue descobrir como dar a partida. Princesa então começa a ajudá-lo e garante que vai ficar com ele durante toda a partida. Chegando ao banco, Max procura uma entrada segura e consegue se esgueirar para dentro através de uma janela, enquanto os homens subtraíam o banco. Ele rasteja pelo chão e chega a uma funcionária que tentava escapar. Max pergunta a ela sobre um armário de segurança com o número 1121. Ela o chama de louco e fala que ele vai acabar perdendo a vida. Orson insiste mesmo assim e a mulher acaba o guiando até sua mesa. Ele pega a chave na gaveta e vai até os cofres. Ao se aproximar do cofre, Max perde o sinal por um instante e Orson retoma controle de seu corpo, tentando arrancar o dispositivo em sua nuca. Porém, Max retorna ao controle e procede em abrir o cofre. Lá dentro ele encontra uma arma de fogo e um bilhete o mandando tirar a vida dos assaltantes no banco. Princesa diz a Max para não tirar a vida de nenhum refém, pois isso poderia fazê-lo falhar na missão. Mas como ele acha que tudo não se passa de um jogo, apenas diz que poderia salvar e recomeçar caso isso acontecesse. Max consegue eliminar todos os homens um por um, eventualmente pegando as bolsas de dinheiro e indo para seu carro. Quando achou que tudo estava seguro, Max decidiu parar para fazer um lanche, mas ele não consegue dar pause no jogo. Princesa então diz que vai ver o que consegue fazer e ele vai até a cozinha. Ao chegar lá, Max vê a mulher do banco dando uma entrevista sobre o acontecido
tudo, dizendo que Orson salvou a vida dela. Agora sim, Max percebe que seus atos no jogo estão acontecendo na vida real. Ele então tenta chamar as autoridades, mas o atendente o manda parar e voltar a jogar o jogo. Max questiona a princesa a respeito do jogo e ela simplesmente o manda continuar jogando. Ele, no entanto, desliga o jogo e Zane do nada aparece na tela para dizer que se ele tentar desligar o jogo ou ligar para as autoridades, Zane em pessoa eliminaria a princesa e colocaria a culpa do assalto ao banco nele. Para piorar, Max vê que todo o dinheiro do assalto ao banco já foi depositado em sua conta e os capangas de Zane estão cercando sua casa. Max não tem escolha, ele precisa continuar jogando. Zane agora ordena que ele vá a uma escola ao norte onde um tiroteio está prestes a acontecer. Enquanto dirige, Max fala com a princesa e a culpa por fazer parte de tudo isso. A mulher explica que não teve outra escolha, mas Max não acredita nela. Assim que chega na escola, Orson tem que proteger o atirador contra as autoridades. Ao entrar, ele encontra o atirador e tenta impedi-lo, mas o jovem pede que o deixe ir, dizendo que Zane eliminaria sua mãe se ele não terminasse o serviço. Orson então permite que ele vá e se torna alvo dos seguranças. O homem facilmente os derrota e assiste tristemente enquanto o jovem elimina diversas pequenas pessoas. Depois de ajudar o jovem atirador a fugir, Zane dá a Orson outra missão, porém Max desliga a ligação com Zane rapidamente e liga para seu próprio número, mesmo contra a vontade de princesa. Max finalmente consegue conversar com Orson e contar tudo para ele. A cena muda para o apartamento de Kincaid, onde Abby está sendo mantida e nos é revelado que os dois já tiveram uma história juntos. Ele pergunta a Abby se Orson sabe a respeito do antigo relacionamento deles e ela fica muito irritada. Enquanto isso, Max leva Orson de volta para casa e entra num embate contra os homens de Zane. Depois de derrotá-los, Orson finalmente se encontra com Max, mas ele não é capaz de falar por causa do dispositivo em sua nuca. Max tenta convencer a princesa a desbloquear a fala de Orson, mas ela fica hesitante. Ele então ameaça nunca mais falar com ela e, por mais incrível que pareça, a mulher acaba concordando com o pedido. Agora que pode falar, Orson diz que a casa de Max provavelmente está cheia de escutas. Max não acredita nisso, então Orson revela que ele criou todos os protocolos de segurança para a sentinela, incluindo as escutas. Tudo que o Max já recebeu da sentinela pode ser usado como um dispositivo para vigiá-lo. Depois de vasculhar o apartamento e retirar todas as escutas, Max e Orson conversam sobre a sentinela. Orson conta que foi ele quem criou a tecnologia que conecta pessoas a personagens de videogame, e ela se chama Controle X. Essa tecnologia é um protótipo para vigilância, porém Orson acreditava que ela seria melhor usada pelos militares, pois ele já foi um soldado que perdeu vários amigos em conflitos. O Controle X pode criar soldados mais fortes com reflexos rápidos e um par de olhos extras. Ainda segundo ele, Kincaid não se importa com o controle de armamentos. Na verdade, ele tem algum outro objetivo por trás disso. Em seguida, Max percebe o dispositivo na nuca de Orson devido a um bip que ele faz quando o controle remoto se aproxima. Agora, Max terá que remover esse chip, mas ele não se sente preparado para isso e decide esperar. Ele sai da casa e por algum motivo arrasta um dos homens inconscientes chamado Profissional para dentro de casa. De repente, as imagens que Kincaid recebia são interrompidas, e quando elas voltam, ele percebe que Orson conseguiu remover o dispositivo. Por causa disso, Kincaid se revela para Max e o ameaça dizendo que vai eliminar Princesa se ele não obedecer. Para provar do que é capaz, Kincaid aleatoriamente tira a vida de uma funcionária da sentinela. A situação está complicando e Max decide voltar a jogar. Abby passa para ele a próxima missão. Orson terá que ir onde Caleb Angelo está almoçando e tirar a vida dele. Porém, Kincaid não sabe que Orson inseriu o dispositivo no pescoço do profissional e, além disso, também descobriu suas reais intenções. O tal Angelo é dono de 51% do maior servidor da sentinela e Kincaid apenas possui 40%. Com Angelo fora de cena, Kincaid poderia pegar todas as ações e ganhar controle sobre o mundo inteiro. Sabendo disso, Max guia o profissional até Angelo enquanto Orson vai confrontar Kincaid e salvar sua esposa. No caminho até Angelo, Max recebe uma ligação de Princesa dizendo que ela agora está segura e oferece ajuda a ele. Max então consegue interceptar e tirar a vida de Angelo. Entretanto, Kincaid fica desconfiado, pois Angelo não reconheceu Orson antes de ser eliminado. O próprio Orson então chega ao prédio de Kincaid e Zane com seus homens tentam pará-lo. Porém, o homem facilmente elimina
elimina todos os capangas e corre para o escritório de Kincaid. Ele mal chega e Kincaid já está ameaçando de tirar a vida de sua esposa, forçando o homem a se render. Enquanto isso, outro capanga chamado Cirurgião está com Max sob sua mira. Orson pergunta por que Kincaid criou o tiroteio na escola. O homem revela que todas as vidas perdidas foram usadas para causar uma guerra e assim pressionar o governo a passar uma lei de controle de armas que só permitiria o uso delas em videogames. Segundo Kincaid, às vezes para fazer as coisas melhorarem, você precisa começar as piorando. Orson diz que ele não tem o direito de controlar as pessoas mesmo que elas errem às vezes. Enquanto Orson mantém Kincaid distraído, Max secretamente leva o profissional até sua casa e o usa para pegar o cirurgião de surpresa, o derrotando no processo. Na sede da Sentinela, Orson começa um embate com Kincaid, enquanto Abby tira a vida de um capanga. Durante o embate, Max chega ao prédio e quando Kincaid está quase tirando a vida de Orson, Max aparece do nada e dispara contra Kincaid, tirando sua vida. Depois, Max se torna o novo CEO da Sentinela e promete levar a empresa de volta às suas origens. Não me pergunte como ele se tornou o CEO. Obrigado por assistir, até o próximo!